Segundo a Jovem Pan, diz que o governo aciona influenciadores para reverter a narrativa de que a taxa de $50 não é cobrado do consumidor, mas sim das empresas, e que essas empresas estão, na verdade, sonegando imposto. Será que realmente isso é verdade? Bora lá então dar uma olhada nesse vídeo e seja bem-vindo ao canal Importação Certa. Do Planalto é de que houve uma falha na comunicação no modo em que a medida foi anunciada, o que teria confundindo a população. Eu acho o máximo isso, né? Ele não podia ter usado tributação, tinha que ser contribuição. E adivinha quem foi o porta-voz? Contribuição de investimento. Investimento de contribuição, devia chamar. Bom, até por isso a estratégia que o governo encontrou para tentar conter os danos e reverter as narrativas foi influenciar, foi mobilizar os influenciadores com postagens nas redes sociais. E sabem quem foi o primeiro influenciador que já deu as caras? Hã? Alguém quer acertar? Adivinha. Adivinha. 4, 5, adivinha. Posso fazer uma pergunta? Ele ganha dinheiro do governo, Felipe Neto? Que isso me cabe questionar. Se ele é o porta-voz do governo, se ele é pedido do governo que ele se pronuncie. Você tem que pedir essa informação no portal de acesso à informação? É verdade, não sei não. Minhas dúvidas é se ele ganha dinheiro do governo, né? Se ganhar é meio complicado essa situação aí, né? Enfim. É uma pergunta. Eles vão te responder, tá? Porque esse governo é a transparência, pessoal. Tá? Mas só ele, o Felipe Neto. Quem acertou o Felipe Neto ganhou um beijo aqui pra vocês, tá? Galera, é complicado quando é usado o dinheiro público, né, pra dar para influenciadores, né, pra poder pagar pra fazer shows de 5 milhões de reais, né? É complicado. Numa série de postagens do Twitter, o Felipe Neto escreveu o seguinte, vou abrir aspas. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shein e AliExpress, saiba que estão mentindo pra você de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em até 60%. Mentira, porque na verdade essa taxa aí, essa nova taxa de 60%, na verdade nunca foi cobrada assim, tá? Na verdade eles vieram para poder agora definir que realmente agora vai ser cobrado 60%. Então nunca foi uma questão de assim, foi realmente cobrado, estava em lei que poderá, tá? Poderá, mas na verdade no fundo não seria. E agora eles estão querendo colocar mesmo para poder cobrar. Então na verdade isso aí tá meio errado já. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de impostos. Na verdade não é questão de fraude nada não, porque na verdade as empresas não estão querendo pagar, porque no final de tudo, quem vai pagar na verdade é o consumidor final. O que esse pessoal aí não está entendendo, que protege que as empresas paguem 60%, é que na verdade no final de tudo vai sobrar para o bolso delas, do consumidor. Então a empresa ela nunca vai ficar no prejuízo, ou nunca vai pegar essa taxa para ela vai na verdade repassar essa taxa para o consumidor final. Infelizmente vai acontecer isso, né? Fecho aspas. Tá? Não foi só o Felipe Neto, não. Isso foi uma mentira, assim, mais técnica. Eu hei de admitir. A pior postagem mesmo foi da primeira-dama. Né? A primeira-dama. Janja, imprime uma credibilidade, né, Janja? Imprime. Né? A primeira-dama Janja também foi às redes sociais para defender a taxação em compras internacionais. Em resposta a uma reportagem sobre isso, Janja disse o seguinte, aspas, estou no avião com o ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história. Como se o Haddad entendesse, né? Que me explicou direitinho essa história. Continua, Janja. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas que compram. Caramba, olha o pensamento dela, que vai combater a sonegação de empresas. Na verdade, sonegação não existe nisso aí, porque tá por lei que pode ser importado, né? Então não tinha essa taxa. E não taxar as pessoas que compram. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o negócio. Em outra publicação, Janja reforçou. Aspas. A taxação é para empresas e não para o consumidor. Olha o tipo de argumento da pessoa. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. Mas no final de tudo, quem vai pagar tudo isso é o consumidor. Como eu falei, a empresa ela nunca vai ficar com essas taxas para ela. Né? Independente se, por exemplo, no caso, eu faço importação e revenda, aí eu importo o produto, eu não vou ficar com esse 60%, eu vou repassar para o cliente. Sempre é assim, sempre. Senão, se na empresa, qualquer empresa que não repassar nenhuma taxa, nenhum imposto para o cliente, ele vai acabar falindo. Fecho aspas. Vamos aplaudir! Sabe tudo, né? Genial! Vamos lá, bebê. Genial! Não vai aumentar o valor do produto. Não. A taxa é pra quem? Até porque se a empresa paga a taxa, ela não vai aumentar o preço. Você tá chamando o povo de burro. Você tá chamando o povo de burro.
É verdade, pessoal, isso aqui tá chamando o povo de burro. Até porque as empresas trabalham assim por caridade, elas fecham no negativo e não tem o menor problema, elas pagam pra Lucro trabalhar. pra quê, né? Mas aí Mas que aí que não vão passar nenhum aumento de tributos pro preço do consumidor. Mas aí que tá, a pergunta é, até ignorante, tá? Porque a gente sabe que muita gente que vota na esquerda é ignorante, a gente sabe disso. A grande massa de votos pro governo Lula é de ignorante, isso é o que eu tô falando, não é pra Não fala assim. Mas Então deixa eu refrasear o mundo, porque tá muito agressivo. O mundo ele é dividido em duas categorias de pessoas. As que sabem fazer conta e as que não sabem fazer conta. Dentro dessas categorias nós temos subcategorias. As que não sabem fazer conta porque não precisam, né? O pessoal, né, o herdeiro do Leblon, que usa o lingerie para todos. E aquele que não teve oportunidade de aprender. Todes. Entre os que sabem fazer contas, nós temos aqueles que têm vergonha na cara e aqueles que dão cambalacho. Qual a maioria do Brasil? O que sabe fazer conta e tem vergonha na cara, porque não tem cambalacho que atenda a classe média. Tá melhor explicado, mundo? Tá melhor explicado. Agora, eu continuo dizendo que tem muita gente ignorante, eu prefiro ser o brucutu que eu sou. Eu acho que tem muita gente ignorante, sim, que vira massa de manobra pra esse governo. Só que aí a minha pergunta é, será que até um ignorante cai nessa lorota? Porque, gente, é básico. Se você aumenta a taxação, aumenta imposto para a marca ela não vai te dar o produto de presente. Ela tem que aumentar o preço. Ela não é a Valesca Popozuda. mas Você vai pegar a taxa e falar, quero. É lógico. E aí chama o povo de burro. Eles chamam o povo de imbecil. E as pessoas acreditam. Não, Felipe, não tem como defender isso. É verdade, pessoal, isso aqui não tem, é indefensável na verdade, porque se o governo ele taxa as empresas, se ele embute mais impostos nos produtos, a empresa ela não vai ficar com esse prejuízo, ela vai repassar para o consumidor. Se você falar ele vai criticar. Se você falar que aumenta a taxa, aumenta o imposto, mas que o consumidor não vai pagar mais por isso, você está chamando o consumidor de idiota, porque a marca vai aumentar o preço se ela paga mais taxa. PP. Não, a questão é a seguinte, né? Foi um total erro de comunicação do governo. Tá? Não há nessa nova estrutura nenhum tipo de fim da isenção. Mentira, não há fim de isenção nenhuma. E não há criação de novo imposto nenhum. Eu vou contar a malandragem que ninguém falou. O que há, na verdade, é aumento da fiscalização para um tipo específico de fornecedor de fora do Brasil. Eu vou contar aqui a real pro povo. Em 1980, no Brasil, governo João Batista Figueiredo, general João Batista Figueiredo, tem um decreto-lei de 1980 que diz que compras por pessoa física de até $100 não são taxadas. Essa lei foi incorporada na Constituição de 88, então é uma lei. Aí em 99, baixou-se uma portaria falando que a isenção era até 50. Mas e a lei? A portaria não pode derrubar a lei. Mas ficou, elas por elas. Galera, vocês lembram do vídeo passado que eu falei sobre a lei e a portaria? Olha aí, a Jovem Pan confirmando. A portaria não tem poder de derrubar a lei. Desde 99 nós temos uma portaria que é mais fraca que a lei, que desfez a lei, porque a lei mesmo diz que é 100zinho. Não, mas isso é importante para A lei diz que é 100. Mas aí tá parte da sonegação e do problema da questão de comprar de empresas de fora que não são idôneas, né? Por exemplo, o grande problema é que você compra em determinados sites na internet e ao invés de vir para o Brasil aquele envelope, aquela encomenda com o nome da empresa, vem com o nome de pessoas físicas. É só alguém que pode fazer offshore, né? Exatamente. É o offshore do pobre. É o offshore do pobre. O que você disse, PP? Tá certo. Errado. Tá certo. Fala, não Só é que só uma cara engraçada aqui. Esse ponto que o PP disse tá certo. mais Só que é simples. parte da verdade. Porque a outra parte da verdade é que as pessoas vão passar a comprar mais caro os produtos que elas compram hoje em dia e que a gente tem taxas de importação surrealmente altas nesse país Isso é verdade. e que é muito Lógico, difícil a indústria interna competir porque a gente não tem um sistema tributário precisa arrecadar pra comprar cama de 60 conto. É verdade, pessoal. Se esse dinheiro todo aí que fosse, segundo eles, né, que queria arrecadar de 7 a 8 bilhões de reais, se esse dinheiro fosse repassado para a população, com investimento em infraestrutura, saúde, educação, enfim, várias coisas, só que não é repassado, a gente sabe muito bem, igual por exemplo, esses dias aí foi falado que comprou um sofá de 65 mil com controle remoto. Poxa, aí fica complicado, né, acreditar no governo desse. Agora é o seguinte, eu acho que é tudo muito mais simples. Em vez de entrar nessa questão se é taxação, se é imposto, se não é, se é 50, se é 100, se é lei, se é portaria, eu acho que é mais simples. Essa atitude do governo tem duas finalidades. Primeiro, claro, é de arrecadar mais, porque eles precisam de mais dinheiro para pagar esse tanto de dinheiro que está sendo gasto e mal gasto pelo governo federal, o arrombo no teto de gasto, enfim, tudo que a gente tem Mas visto essa aí. cama deve ser uma delícia. A cama nova do presidente Lula, o novo sofá de 60 mil, alguém precisa pagar essa conta e eles têm que tirar de algum lugar aí nessas compras dessa... Do seu pano de bunda da Shopee sai o povo italiano do Lula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles estão fazendo isso, além, é claro, de arrecadar, para favorecer alguns lobbies ali de empresas nacionais. Então o que eles pretendem fazer? Valorizar o mercado nacional. E como que eles fazem isso? Impedindo ou inibindo o acesso do mais pobre ao mercado internacional. Muda a lei, claro então, que é. Nelson. Muda a lei, então, Nelson. E aí? Muda a lei, então, Mas Nelson. alguém respeita a lei? Na verdade é igual ele falou, que a melhor forma de você influenciar ou você beneficiar as empresas locais é aumentando o imposto das empresas internacionais, porque as pessoas vão parar de fazer as importações. Mas isso não é a melhor forma de você, digamos, como ele é o governo do povo, né, ajudar o povo. Como assim? Não tô entendendo. Tá tendo meio uma contradição aí desse governo do povo. Tá taxando a população para beneficiar o empresário local. Aí já é meio complicado, né? Eu sou empresário, galera. Eu sou empresário, mas também eu sou consumidor. Eu tenho visão de consumidor também, tá? Então, assim, na verdade, essa questão aí, toda essa narrativa aí,
Tá muito contraditório muitas coisas. Não, mas Ora, a lei diz que tem que ser feito dessa forma, né? Por que ele não faz um projeto Muda a lei, de lei? então. Muda a lei. A lei diz que tem que ser $100. Ah, que isso? A lei diz pessoa $100. física, pessoa física. E aí a gente tem um retrocesso Pessoa gigantesco. física. A gente tem um retrocesso... Não, esse cara aqui tá enganado, né? Porque na verdade, pessoa física só tem que ser o destino final. Independente se for pessoa jurídica ou pessoa física lá de fora, enviar para pessoa física, só física aqui. Né? Se for pessoa jurídica, beleza. Aí tem toda a questão de trâmite de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Mas o que a lei trata, na verdade, seria que a pessoa física que receber produto internacional, independente se vem de pessoa jurídica ou física, tá? Porque você limita a concorrência quando os estados mais desenvolvidos, eles ampliam a concorrência, porque quanto mais concorrência, melhor qualidade do produto, preço mais barato, mais disputa para oferecer o melhor serviço. Então o que o governo está fazendo é limita a concorrência e o pobre vai pagar mais caro no mercado interno, ou se quiser ir do produto importado, vai ter que pagar mais caro também. Tá aplicando a lei. Tá aplicando a lei. A isenção, o governo aplica a lei. Vamos colocar as coisas claras aqui, porque tá tendo uma... Olha o MST aí, comete 12 crimes numa tocada só e aplica a lei. Cadê a lei? Vamos lá. A lei é clara. A isenção é quando tem compra de pessoas físicas para pessoa física. Ponto final. Não, mentira isso daí. Porque na verdade, como eu falei, o consumidor final, o destino final tem que ser para a pessoa física, independente se veio de pessoa jurídica ou física de fora, tá? Então esse cara tá equivocado. Uma empresa, por exemplo, que vende encomenda, equipamento e não coloca o CNPJ dela, coloca o nome de uma pessoa física exatamente para burlar a tributação no Brasil, isso é crime. Isso é crime. Não é crime porque, na verdade, isso aqui, na verdade, é uma brecha na lei, na verdade, né? Porque, na verdade, não tá falando que, vai incidir crime ou que, sei lá, se mandar de pessoa física pra pessoa física. Não tem nada falando isso dentro da lei, tá? Na verdade, essa narrativa de que tá cometendo crime, de que está fazendo essa importação de pessoa física para pessoa física, que só que na verdade era pessoa jurídica para pessoa física, isso é tudo uma narrativa que tá querendo contorcer tudo, tá? Não existe crime para isso. O que tá fazendo, sabe o que é? Pedir pro governo não aplicar a lei. Nada a ver. Se você quer. Se você defende o PT, você não pode defender a lei. Se você defende o PT, você não pode defender a lei. Eu não defendo, mas tá falando pra poderes agora. Agora vai defender o governo Lula. Você tá mandando a lei brasileira Vixe, virou bagunça. estrangeiro. Se você quer dar isenção de fato para pessoas de baixa renda ou para compra de $50, $100, $50, faz uma lei, aprova a lei de forma republicana. Felipe, deixa eu falar uma coisa só. Então, peraí, se ele tá falando que é pra fazer uma lei pra regularizar isso, então quer dizer que não existe lei que regulariza isso. Então, não significa que é fraude, não é crime. E o cara tá falando umas coisas aí, nada a ver. Pra você, se você tá falando que isso é crime, se você tá falando que isso é crime, você tá acusando todo cidadão pobre que compra na Shopee de ser um criminoso, um partista. Exatamente. Na verdade, isso é um benefício do consumidor. Tá? Isso foi um benefício dado ao consumidor. Isso é O problema é a empresa. Imagina, às vezes esse é o único. Mas a empresa estrangeira. O cara tem um produto importado, fazendo compra na Shopee, nesse tipo de. A Shopee, por favor. A Shopee, desculpa, Nelson, você tá no última matéria. A Shopee emitiu uma nota. O Xi Jinping mandou emitir a nota. Público falando que ela respeita a legislação brasileira sempre e que 85% da plataforma dela é feito por empresas do Brasil. Ou seja, mentira, como eu falei, pessoal, mostrei aqui que na verdade não teve nenhum canal aí oficial da Shopee que falou que a 85% é tal. Isso aí não vi nada, não vi nenhuma fonte sobre isso, tá? Na verdade, eles só estão replicando coisas que não tem provas. Ou seja, não respeita. Não tem crime. O problema são outras empresas. O problema são outras empresas. Você está completamente equivocado. Nós estamos falando aqui de Shopee, Shein e AliExpress, 3 chinesas. Qual delas está burlando, encoxando o Brasil? A questão da empresa bular. Não, eu falei que não vamos da Shein, da Shopee e do Alibaba. O Califa tá de olho no cangote da... Ô, Pavinato, não dá pra falar em CNPJ, dá pra falar em condutas ilegais e ilegítimas. Dá pra falar em CNPJ. Não dá pra falar em CNPJ, dá pra falar em condutas ilegais e ilegítimas. Quando eu compro um produto de fora, no site de fora, e a empresa, por exemplo, pra burlar a taxação, coloca o nome de pessoas físicas, não é? Inclusive tem vídeo do Guedes a favor dessa política do Haddad, falando que tem que taxar mesmo, que é um absurdo, né? Que você compra produto da China. Mas Guedes e Haddad, todo mundo faria no mesmo saco. De 5 mil reais. O Guedes sabe ganhar dinheiro. De 5 mil reais e a nota vem $100 para não pagar imposto. Você compra um produto de $300, $500 e vem a nota artistas chineses, artistas da Indonésia, como o nome da nota para bular imposto. Olha lá, você quer valorizar o artista chinês, mas a Cláudia Raia aqui... Mas de forma legal. A Cláudia Raia ganhou 5 milhões. Isso não é também valorizar os artistas locais e também 5 milhões para poder fazer um showzinho. O principal ponto dessa discussão, que é a política de comércio internacional do Brasil, de altas taxas de importação para qualquer produto. A realidade é essa, a gente vive num sistema que é de uma economia extremamente fechada, que tem taxas de importação altíssimas. Tem até taxa de exportação, meu amor. Exatamente, e que de alguma maneira busca, através de subsídios para a indústria interna, resolver esse problema e não resolve. Porque isso faz com que a indústria brasileira seja cada vez menos competitiva a nível internacional e quem paga o preço são todos nós, sobretudo a base da pirâmide da
população. E esse caso nada mais é do que o caso mais claro e que pega de uma maneira muito direta a população mais humilde do Brasil. Porque a gente já tem um poder de compra muito baixo, a gente tem um varejo que muito mais caro em relação a outros países do mundo, mesmo com essa taxa de importação de 60%, ainda assim a indústria interna não consegue dar conta da competição com a China, e a tentativa e a pressão dos grandes empresários varejistas do Brasil em cima do governo federal é justamente essa, de tentar fechar cada vez mais o mercado para proteger os negócios deles. É o governo Lula, ao invés de defender o mais pobre, ir ali e prejudicar o mais pobre, visando proteger o grande empresário. Agora, ele não defende o mais pobre, mas ele defende mais pobre. Ó, que um artigo faz. Mas a língua portuguesa é maravilhosa. Você vê que Agora, ele tá falando? pra concluir esse raciocínio, e pra concluir esse raciocínio, o que a gente precisa é mudar simplesmente esse sistema tributário para que o ambiente de negócios do Brasil se torne melhor e propicie, né, mais competição para a indústria brasileira e para outros setores da nossa economia. Agora imagina só se o nosso estado, se esse governo Lula não gastasse tanto a mais. Nelson, quando te mandaram lá do Oriente pra cá? Foi de pessoa física ou jurídica? A cegonha era física ou jurídica? Veio de navio, não sei como que era essa tributação. Mas veja só, tem jeito de equilibrar esse desequilíbrio, por exemplo, entre o comércio nacional e as importações. Imagine se o nosso governo Lula não gastasse tanto a mais e tão mal gasto, se ele não poderia, por exemplo, em vez de taxar a importação, desonerar os impostos do comércio nacional. É exatamente esse caso aí, ó. É igual eu falo, ao invés deles desonerar o comércio ou o varejo nacional, tirando os tributos, mas não, eles preferem adicionar mais taxas. Igual eu falo, tá tudo errado esse negócio aí. Na verdade, o governo ele tinha que tirar mais as porcentagens ou os modos de taxa de ICMS e tal, tudo mais, e tirar para diminuir os custos do produto do empresário, do grande empresário, e assim ele fica mais concorrente com a concorrência dos produtos de fora, internacionais, como nesse caso aqui, os chineses. Mas não, eles preferem adicionar mais taxa ainda. Exatamente. Será que não seria o melhor? Esse é o melhor caminho. Produto estrangeiro seria mais barato e o produto nacional também seria mais barato. E ao longo isso é da concorrência. Falar que tá taxando, fez, por exemplo, a desoneração do combustível. É isso aí, pessoal. Agora esse aqui, finalizando o vídeo aí, mas galera, é exatamente essa questão. Eles estão contratando influenciadores para poder estar fazendo, né, essa movimentação aí para distorcer a narrativa de que o governo tá errado, de que o governo tá taxando, tudo mais, né? Mas na verdade esse dinheiro aí, na verdade, já estava incluso. Não, na verdade não, pessoal, nunca estava incluso, e agora que eles estão batendo firme em cima disso para incluir mais taxas em cima do povo, né? E agora ele falou, ao invés deles diminuírem as taxas dos empresários, né, dos produtos e serviços, não, eles incluem mais taxas. Então, assim, na verdade, né, tá prejudicando o consumidor final. No final de tudo, quem que vai ser prejudicado é a população brasileira. Mas aí, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Você acha que a Jovem Pan tá bem posicionada sobre essas questões? Argumentaram bem? Ou o Felipe Neto tá argumentando bem aí nessa questão aí de que realmente tem taxa ou não? Deixe aí nos comentários, vamos dar uma comentada aí, vamos debater sobre esse assunto. É claro, com respeito, vamos estar aqui conversando sobre essas questões aí, sobre as taxações de $50 e continuar aí falando sobre isso, porque acho que isso importa muito a todos que estão trabalhando ou fazendo importações de produtos chineses. Fico por aqui, meu nome é Diogo e um forte abraço. Tchau, tchau.